Evangelho, domingo da 32ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. Os previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porém, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 32ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva à abertura do 25º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos no 2º capítulo dos discursos escatológicos do Senhor. Os discursos que falam a respeito do fim dos tempos, a respeito das realidades futuras, o discurso que introduz a medida para o nosso viver. Como assim, Padre Fábio? Pensar nas promessas do Senhor é algo fundamental para mantermos o ritmo do nosso caminho. Falávamos disso ontem. Às vezes, o que o Senhor nos pede, e isso volta hoje com muita força no Evangelho, nós vamos ver já já, quando o Senhor nos pede algo, a impressão que temos é de se tratar de uma coisa exigente. Mas se o Senhor nos pede, é porque há a possibilidade de fazermos. Ele nos entrega a sua palavra e espera que nós possamos responder a essa palavra. E muitas vezes nós olhamos a realidade e dizemos como é exigente, como é desafiador. E paramos ali. E isso nos desencoraja. É preciso, para cumprir a vontade do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, quando sentimos algum hálito de exigência a mais no coração, é importantíssimo que tenhamos uma boa e saudável memória no espírito. O que isso significa? Recordar as promessas que o Senhor teu Deus fez a ti. Ele jamais, como falávamos ontem, pediria que você fosse misericordioso até o fim, bondoso até o fim, até mesmo no extremo da sua necessidade. Se ele não tivesse prometido 100 vezes mais, ele antes falou isso. Ele antes falou do copo d'água, ele não se esqueceria do copo d'água. Ele antes disse que iria vir em nosso socorro. Ele falou que estaria naquele necessitado que vem nos pedir. Então não se trata de alguém oportunista, mas aquela pessoa necessitada que apareceu no momento da nossa maior necessidade e que nós pegamos o pouco que temos para dividir com ele.
somos chamados a fazer de coração aberto e com a urgência da misericórdia e da caridade, porque o Senhor nos prometeu, Ele nos disse que está presente naquele irmão. Então, se eu me esqueço se eu não faço memória dessas promessas que o Senhor fez, se eu não tenho uma saudável memória no Espírito de tudo aquilo que o meu Senhor me disse, eu não vou encontrar forças nem coragem o suficiente para, ouvindo a palavra, colocar em prática. Esse é o núcleo da sabedoria e esse é um ponto central no Evangelho de hoje. A expressão virgens, deixa eu pegar aqui. Insensatas e imprudentes em algumas traduções. Em outras traduções, essa que nós acabamos de ouvir no Evangelho, previdentes e imprevidentes. Esse jogo de condições, Mateus já tinha usado na parábola sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia. O que existe em comum entre umas e outras, entre as previdentes e imprevidentes, ou entre as insensatas e as prudentes, que todas duas sabem que o noivo vai chegar. Então todas duas têm o conhecimento. A sabedoria não consiste na aquisição do conhecimento. A sabedoria consiste no que se faz em base a esse conhecimento. Ali se comprova de fato o evento da sabedoria, como nós tivemos a oportunidade de ouvir hoje na primeira leitura da Santa Missa. Todos os sinais da sabedoria, eles são sinais de ação. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aquele que a ama e é encontrada por aqueles que a procuram. E depois ele começa. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que o desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência. Então são todas ações. Quem cedo madruga, a encontra. Quem se dá a meditação, a encontra. Ela pode ser facilmente contemplada por quem ama. A sabedoria resplandece e é viçosa, ou seja, ela encanta aqueles que olham, aqueles que têm os olhos abertos e buscam a beleza. Então, são todos elementos de ação que mostram exatamente a diferença entre umas e outras. Ambas sabem que o Senhor vai chegar, mas apenas as previdentes ou as prudentes foram aquelas que aplicaram a sua vida nessa direção. Que investiram, vou pegar uma palavrinha mais moderna, né? Investiram a sua vida agindo, que o conhecimento dessa verdade modelou a vida delas. E o agir delas, a escolha pessoal, a liberdade aplicada, o exercício da liberdade, foi em base àquela palavra declarada, aquela promessa declarada. E elas empenham a sua vida se preparando para aquele momento. De maneira que, como bem sabemos na parábola, a imagem das virgens é a imagem da alma, né, de cada um dos discípulos do Senhor. Prudente e imprudente, ambos receberam a palavra, ambos receberam o Evangelho. Uns abraçaram o Evangelho e fizeram a sua vida à luz do Evangelho, guardaram no coração a palavra do Senhor e a colocaram em prática. E dessa forma recolheram o óleo para o tempo da espera. Tinham uma vida que os conduzisse até aquele momento. A vida, o amor, não se improvisam. Nós sabemos disso e já temos experiência o suficiente para entender essa verdade.
O amor não se improvisa, se celebra, se escolhe, se pratica e, por fim, se celebra. Não tem como escolhermos Cristo sem amá-lo e não tem como amá-lo sem guardar no coração a sua palavra. E não tem como demonstrar amor por ele sem escolher essa palavra para si e, compreendendo o seu significado e a sua profundidade, viver por gratidão a ela, como já falamos várias vezes. E é exatamente como falávamos ontem, que eu acabei recolocando na introdução da nossa meditação de hoje, e chegamos então ao Evangelho. O tempo da espera para o cumprimento da vinda gloriosa do Senhor, toda espera ela é muito exigente, né? Porque ela vai supor uma certa condição de ausência, porque se eu espero alguém é porque esse alguém ainda não está, né? Mas a certeza de que ele vem, então fazer memória da presença desse que está ausente é algo importante para manter o passo nessa espera. E aí nós já falamos disso no primeiro momento da meditação, recordarmos em continuação as promessas feitas pelo Senhor, isso anima, modela, dá forma, é conteúdo que orienta esse caminho da vida que se desenvolve na espera da vinda gloriosa do Senhor. Olha, o Senhor é tão bom que é uma espera com presença, como bem sabemos, né? Nós estamos à espera da sua vinda gloriosa, mas o Senhor está no meio de nós, como Ele mesmo declarou, quando nos reunimos em seu nome, quando colocamos em prática a sua palavra, a presença viva e real do Senhor nos sacramentos, na Santa Eucaristia, nos tabernáculos, nos sacrários da nossa igreja, a celebração da Santa Missa, a comunhão eucarística que fazemos, todas essas são presenças reais desse Senhor. Então a nossa espera pela vinda, pelo encontro com Cristo glorioso, ela está abundantemente marcada de sinais e acontecimentos da sua presença, para que a gente não deixe de seguir, de guardar no coração a sua palavra e de modelar a nossa vida a partir dessa palavra. Então nós temos tudo para sermos prudentes, para vivermos uma vida acumulando o óleo puro do amor do Senhor, o óleo puro da vida em Deus, o óleo da santidade. Temos tudo, está tudo à nossa disposição, nos foi dado tudo para que nós vivamos assim, recolhendo cântaros de óleo para levar conosco a presença do Senhor. Olha que maravilha! Porque toda presença, como eu falava ainda há pouco, ela pode gerar um duplo risco. O risco da folia, de um que diz, como eu tenho que esperar e parece que ainda vai faltar muito, eu vou fazer a vida que eu quero, do jeito que eu quero, vou viver como... E no final eu arrumo as coisas. Aí a gente tem aquela parábola que o Senhor contou sobre o homem que fez uma grande colheita. Ele falou, é hoje, eu vou botar tudo no chão, eu vou refazer os celeiros, eu vou tacar tudo lá dentro, vou guardar bem direitinho e eu vou ter para muitos anos. Aí eu vou curtir. E ontem a gente falava disso. Na outra parábola, entre servir aos dois senhores. Como é que no final a gente pode, sem se dar conta, viver uma vida para servir ao dinheiro, né? E impostamos uma vida inteira que termina por se desgastar completamente, porque a gente gasta a vida para conquistar, depois que a gente conquista, a gente tem medo de perder, e depois que a gente conquista, a gente quer conquistar mais, e depois que a gente conquista mais, a gente tem que agora cuidar do que conquistou. E aí volta de novo uma série de inseguranças, porque aquilo dali é algo que não permanece conosco, mas a gente deposita sobre isso a nossa confiança. Vai se tornando uma angústia que no final das contas a gente vive só para aquilo. E quantos são os homens e mulheres que se perdem e não têm tempo para Deus porque precisam conquistar,
precisam servir a esse outro Senhor, que tem palavras imperativas e não dá descanso àqueles que se submetem a Ele, né? O Deus dinheiro, o Deus poder associado ao dinheiro, e por aí vai. O Deus status social, né? Enfim. E nós estamos vendo que, por vezes, esse desafio do tempo da espera afolia, dizer, bom, eu vou aproveitar a vida como está, já que vai demorar um pouco mesmo, depois eu me ajeito ali, eu ajeito os panos, eu coloco os canecos no lugar. Pode ser que não dê tempo. Insensato, como a parábola lá, vai preparar tudo, vai botar no celeiro, vai curtir a vida, mas hoje Deus vai pedir conta da sua vida, ela não está completamente em suas mãos, então a viva no lugar certo. Não viva de maneira desajustada, acreditando que você pode tudo, que tem o completo controle de tudo na sua vida. Não tem, ela está nas mãos do Senhor. Então viva da forma certa, viva a vida com a cabeça no lugar. Viva a vida no lugar certo, no lugar onde ela tem que ser vivida. Nas mãos do Senhor. Essa é uma consciência de fato, não é diferente. Pensar a vida diferente disso é errar de maneira grave. É viver a vida fora do lugar que ela deve acontecer. E isso não vai ser uma coisa boa. E ontem, como nós vimos também na parábola, depois, se a gente coloca na centralidade da nossa vida aquilo que não deve aquilo que não deve estar ali, não deve ser central, a gente corre o risco de se perder também do mesmo jeito. O outro risco, além desse da folia, de tentar fazer a vida do jeito que a gente quer, e pode ser que a gente se envolva tanto com esse modo e acabe conquistando ou passando a servir outros deuses, que a gente se perca completamente. Então o risco da folia é de não dar tempo de resolver tudo. Ou seja, de voltar depois no caminho certo. É se perder de tal forma que fica difícil retornar. O outro risco que tem nessa espera é o risco da impaciência, de não aceitar as demoras, de não aceitar a espera do tempo e começar então uma forma de rebelião ou de descuido por essa espera. A impaciência pode nos levar não só a nos rebelarmos, mas a vivermos murmurando. Em italiano tem uma palavra que é rimuginando, que seria, na verdade, a murmuração, né? Sabe, resmungar. Pronto, achei a palavra, na verdade. Viver uma vida resmungando. Uma pessoa, um resmungão, é sempre uma pessoa, né, que a gente geralmente classifica como desagradável, que está sempre ali, nada está bom, nada está certo, tem sempre alguma coisa fora do lugar, tem sempre alguém que é culpado por alguma coisa que na minha vida não está indo bem, e a vida se torna a caça aos culpados, enfim, é pesado, né? Essa é um outro risco da espera. Mas o nosso Senhor nos deu tantas promessas e nos deu tantas realidades como a sua presença nos sacramentos, a igreja, a consolação dos ministros da igreja em nosso favor, a comunhão dos fiéis, a comunhão dos santos, para que a gente nem caia na folia e nem caia na impaciência. O Senhor nos mostra no testemunho dos santos, desde o bom humor, a criatividade, as iniciativas heróicas e as atitudes pão, pão, queijo, queijo, ali muito dia a dia, muito cotidianas, mas cheia de vitalidade. Temos desde os místicos recolhidos aos grandes místicos apóstolos, uma diversidade incrível que não nos permite dizer quem permanece fiel e segue no caminho da santidade, mas cedo ou mais tarde se impacienta com o mundo pelo modo como ele se encontra. Porque, rapaz, o mundo já esteve bem pior do que a gente está vendo hoje. E o pessoal conseguiu se sair bem. Conseguiu, como a gente fala, dar nó em pingo d'água. Mas por quê? Porque o nosso Senhor é sempre novo,
criativo, vivo. E concede a graça e os dons no tempo certo, no momento certo da história, a cada um sobre a medida justa. Então não nos faltam testemunhos variadíssimos da beleza de como enfrentar as adversidades da espera e não cairmos na impaciência. Assim como temos exemplos, infelizmente, tristes daqueles que se perderam na folia e grandes testemunhos daqueles que enveredaram pelo caminho de folia e o Senhor conseguiu resgatá-los em tempo e eles nos contam vivamente. Não entrem por essa estrada, mas também temos todas as promessas do Senhor que nos encantam, que nos envolvem, que nos entusiasmam de uma tal forma, e Santo Inácio de Loyola é um exemplo vivo disso, e como ele, toda a fileira dos jesuítas que vieram depois, que nos entusiasmam de tal forma que é difícil pensar em aceitar uma vida de folia. Porque o Evangelho é tão dinâmico, é tão vivo, é tão envolvente que quanto mais você envereda pelas suas estradas, mais desejo você tem de estar dentro e menos desejo você tem de estar fora. Então temos tudo para dar certo. Tudo o Senhor dispôs por nós. Que o Evangelho de hoje nos inspire de maneira vivaz, ouvindo ainda São Paulo na segunda leitura e o que o Salmo nos fala, para que nós nos lancemos de fato no caminho do Senhor. É bom viver para colocar em prática a vontade do Senhor e juntar assim o óleo da santidade, recolher nessa vida um patrimônio daquilo que Deus transformou e fez na minha história e ter a alegria de ver o nome de Jesus continuando a ser anunciado e anunciado tendo a nossa vida como palavra viva da presença desse Deus vivo. Os discípulos, os santos, como nós temos visto constantemente, eles são a eloquência da vida que vem de Cristo. E que a nossa vida no mundo seja esse testemunho da vida que o Senhor está nos dando e que a espera pelo nosso encontro com Ele, como foi a espera das virgens, possa ser uma espera abundante. Por último, apenas acrescento isso para fechar sobre o que acabamos de falar. Não tem como transferir a vida para o outro. Não tem como ir aos vendedores e conseguir a vida que você precisa. É uma escolha que você faz. E no final, você vai recolher tudo aquilo que foi durante esse tempo feito, gerado. Então não deixemos para viver depois. Vivamos agora a palavra que o Senhor nos deu. Façamos hoje essa escolha e nos entreguemos por ela, porque vale a pena, vale a eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São José e de São Miguel Arcanjo, patronos da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.